seguinte, ontem nós já falávamos que a Frente Parlamentar da Agropecuária no Brasil se reuniria com a CNA para discutir a resposta aos Estados Unidos. Está presente nesta resposta uma defesa ao agronegócio brasileiro e também as políticas brasileiras de combate ao desmatamento. O governo faz o reconhecimento de que o setor agropecuário por aqui e também as políticas públicas, elas são eficazes e estão encaminhando o Brasil para uma diminuição, principalmente do desmatamento ilegal. A Frente Parlamentar pela Agropecuária faz uma contestação, diz que há uma divergência no discurso do governo, porque quando vai defender o Brasil frente aos americanos, diz que o agro ajuda no combate ao desmatamento. Mas há um plano climático brasileiro de redução das emissões até 2035 de cerca de 59% a 67% de todas as emissões, quando a gente compara 2035 com 2005, e a neutralidade, a neutralização das emissões de carbono no Brasil até Cuiabá, 32 graus. Foi apresentado neste ano. Alerta de vendaval. 8:02 agora. 8 horas e 2 minutos. Há uma crítica bastante efusiva. Bom dia. Por essa culpabilização. Boa tarde, amigos. É o setor que hoje mais emite gases de efeito estufa, mais faz emissões de carbono no Brasil. Mas, boa tarde, amigas. Carol, há uma distinção. O setor ambiental. Deus abençoe vocês aí. Estamos aqui ouvindo a CNN. Vou baixar um pouquinho para você ouvir melhor. Conectados. Vamos à comunidade de notícias de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto. Datas comemorativas, dia do maçom. Não tem dia do adventista, não. Dia do batista, dia do presbiteriano. Tem dia do maçom, ó. Dia mundial do mosquito. Até mosquito tem o dia. Palhaçada. Dia mundial do mosquito, tá? Temperatura indicadores. Não, já falei temperatura, né? Hoje tem alerta de vendaval. Dólar em alta de 1,19%. O dólar está custando 5,50 reais. O euro está também em alta de 1,1%. O euro está R$ 6,40, né? Ibovespa, taxa Ibovespa aí de 134,432 pontos. Está em baixa de 2,1%. Também com toda aquela arruaça ontem lá daquele ministro, né? Aquele gordo. E agora com o anúncio aí de novo imposto, né? Bitcoin está 1,5%. Se isso fosse no governo Bolsonaro, você vê o escândalo que esse pessoal da esquerda ia fazer, né? Mas agora com tudo isso, essas taxas todas, imposto, novo imposto, né? Trocou nome. Além do IOF ainda tem mais outro, né? E agora que ele começou a falar sobre corte de gastos, o Taxade. E ninguém fala nada, né? Ai, o pessoal da esquerda, não! Seus bandos de safados. Vocês são uns safados. Olha lá, ó. Ibovespa tá 134,432 pontos. Bitcoin 1,5, já disse, né? IPCA hoje em alta 0,26%. Isso é desde julho. E Selic também está a mesma taxa, também em alta de 15%. Ouro, o grama está 594,1, né? O valor da grama do ouro. R$594, está em alta, né? Colabore voluntariamente aqui com o informativo diário, né? Notícias do dia. Mande a sua ajuda aqui no QR Code, tá? Nós extraímos essas notícias do Fishing News. Você pode ir lá no Fishing News também, dar sua colaboração se você gosta de receber notícias diárias. Nós não fizemos notícia diária nem ontem, nem anteontem, por problemas particulares, tá? Problemas além do que aquilo que a gente conseguiria resolver. Então não foi pro ar ontem, nem anteontem. Notícias nacionais.
adultização. Aquele papo lá do Felca, né? Que Magno Malta, Tamires e outros deputados já tinham falado várias vezes, mas ninguém deu importância. Mas agora, como tem o Felca, que tem milhões de seguidores, né? Todo mundo está dando... E também porque é da esquerda, né? Todo mundo aqui está dando ouvido para a bichinha lá. Mas vamos lá. Adultização. Câmara aprova... Agora a Câmara aprova a urgência para proteção de crianças na internet. Proposta cria regras para garantir direitos de proteção de crianças e adolescentes no meio digital. Mérito deve ser votado nesta quarta-feira, dia 20, é hoje, né? Eu vou falar a verdade, cara. Eles vão responsabilizar quem? As Big Techs por esses vídeos dessas crianças sendo sensualizadas e adultizadas saírem aí na mídia. E se o pai quiser botar seu filho ali, mostrar seu filho, sua filha, os pais, né? Porque o que nós temos de pais irresponsáveis nesse país é brincadeira, né? Até artistas que ficam colocando seus filhos, né? Mostrando na rede social. Você acha que os predadores, você acha que os pedófilos não estão aí de olhos nessas crianças nas redes sociais? Papai, mamãe que fica mostrando seus filhos aí, de menores. Vocês estão enganados. Esses predadores são doentes. Governadores dos estados que integram as regiões sul e sudeste defendem alinhamento entre agro, licenciamento ambiental e a COP30, né? O encontro entre os governadores em Curitiba, no Paraná, marca o início da Conferência da Mata Atlântica, que vai até quinta-feira, dia 21, amanhã, na capital paranaense, onde os representantes dos estados devem elaborar contribuições técnicas sobre o bioma para a COP30, que será realizada em Belém, Pará, no mês de novembro, né? Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado Federal, deve apreciar projeto que propõe mudança ao Código Eleitoral. Texto enfrentou resistência da oposição. Matéria é o primeiro item da pauta do colegiado. Sabe qual é a minha opinião sobre essa coisa de eleição? Eu vou falar, mas você vai falar assim, esse cara é atrasado, é arcaico, não acompanha a tecnologia, não sei o quê. Vai falar um monte de coisa. Respeito a sua opinião. Mas a minha opinião é o seguinte, tinha que acabar com esse negócio de urna eletrônica. Ou então criasse uma urna eletrônica, né? Que a gente pudesse ali, todo mundo pudesse, na mesma instante, saber quantos votaram sim, quantos votaram não, quantos votaram a favor de quem e quais serão eleitos, entendeu? Imediatamente no papel, assim, a gente pudesse ver, sabe? Haveria uma conferência naquele mesmo momento. Por quê? Com esse negócio de a urna eletrônica, é fácil quem estiver lá fazendo os cálculos adulterar e falar, não, é fulano que ganhou, ciclano que ganhou, sabe? Os resultados das urnas eletrônicas não são confiáveis porque tem gente corrupta lá na conferência. Lá em Brasília, ou aqui, no estado de Mato Grosso, aqui, né? Então a corrupção é endêmica no país, é um câncer no país. Eu acho que deveria votar a votação lá escrita, sabe, nas urnas. E aí pessoas idôneas de igrejas, líderes, padres, pastores, pessoas religiosas, idôneas, que já têm um perfil de pessoas idôneas, que a sociedade mesmo vai perceber. Elas que cuidariam da conferência e de fazer a conferência para ver o resultado da eleição, entendeu? Tirar esse negócio de urna eletrônica. No mesmo dia já se sabe quem é o vencedor. Sim, é muito rápido a tecnologia, mas a conferência demoraria alguns dias para se descobrir o vencedor. Mas se descobriria sem roubos, né? Sem adulteração, sem denúncia de corrupção, entendeu? Não haveria mais corrupção. Então a urna eletrônica é muito fácil corromper. Os hackers sabem disso, do que eu estou falando. Os hackers sabem muito bem disso, né? Então eu não confio em urna eletrônica, tá bom? Na minha opinião seria isso, voltar como era antigamente, mas aí com gente na conferência lá, prestando atenção,
fazendo o trabalho ali de auditoria mesmo, sabe? Presta atenção. É isso que eu penso. Pra mim, eu acabaria com esse negócio de urna eletrônica. Gabriel, você é arcaico, você é historiador. Eu sou arcaico, sou historiador, sou da história. Eu gosto da arqueologia. Comissão de contribuição, já falei, né? O Supremo Tribunal Federal tem a maioria para obrigar Previdência a pagar auxílio a vítimas de violência doméstica. Norma prevê que a situação da mulher que sofre agressão equivale à incapacidade temporária e por isso devem ser aplicadas as mesmas regras do auxílio-doença. Quem vai pagar? Você e eu. Nós vamos pagar pelo abusador de mulher, por aquele cara que bate em mulher, pelo feminicida. Nós que vamos pagar, vai sair dos nossos impostos aí. Esse auxílio para mulher, auxílio temporário para mulher que é agredida. Então quem vai pagar é você e eu. Tá bom? Gostou? Tá. Justiça Federal determinam que o governo religue radares em rodovias federais. Desligamento ocorreu devido a um corte orçamentário. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, informou que, para manter os contratos de fiscalização em 2025, necessitaria de 364 milhões. De onde que vai sair? De você e de mim. Mas o orçamento destinou apenas, o orçamento, né? Lá, o governo fez esse orçamento. O orçamento destinou apenas 33 milhões e 300 mil. E com esse orçamento, meu amigo, não dá mesmo para manter esses radares aí, Brasil afora. Então vamos lá, mas aí quem vai pagar? Você e eu. Polícia Federal deflagra a Operação Lei do Retorno para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 5 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos nas cidades maranhenses de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra e Joselândia, em Teresina, no Piauí. Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024, segundo dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Prejuízos são estimados em 1 bilhão e 200 milhões. E quem vai pagar isso mais tarde? Com os impostos que virão advindos dessa sonda da Petrobras, que participará do simulado de emergência de exploração de petróleo na margem equatorial, chega ao local da possível perfuração no litoral do Amapá, informou nesta terça-feira, 19, a companhia. Simulado de emergência está previsto para começar dia 24. Avião do governo dos Estados Unidos sem identificação pousou na noite desta terça-feira, dia 19, portanto, ontem, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a GRU Airport, ou a GRU, né, de Guarulhos ali, Airport, né, o aeroporto de Guarulhos. Segundo o aeroporto de Guarulhos, a operação ocorreu com autorização do Ministério da Defesa e sem intercorrências. A aeronave, um Boeing 757 usada em missões especiais, decolou do aeroporto Fernando Luiz Ribas Dominici, em Porto Rico, e seguiu sem rota detalhada até Porto Alegre. A aeronave havia pousado no aeroporto Salgado Filho por volta das 17 horas e 12 minutos. Mais tarde, seguiu viagem e desembarcou em Guarulhos. Procuradoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, avalia-se renovação contratual da Enel São Paulo, depende de relatório de falhas no serviço. Caso exista processo administrativo de caducidade da concessão.
a recomendação de renovação deve ficar suspensa até a decisão definitiva acerca da correspondente apuração do processo. Ventania provocada por ciclone avança no Brasil e Rio Grande do Sul pode ter tempestades. Possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade em diversas regiões. Santa Catarina registra menor desemprego do Brasil e supera a média nacional em comércio e serviços, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O comércio varejista do estado teve um crescimento acumulado de 6,2%, enquanto o setor de serviços aumentou 4,6%. Ações de bancos caem em bloco em meio à polêmica com lei Magnitsky. Por volta das 14h20, ações do Banco do Brasil, o BBSA3, caíam 4,41%. Do Bradesco, BBDCA4, 3,18%. O BTG, BPAC 11, caiu 3,46%. O Itaú, ITUB4, 2,86%. E Santander, SAMB11, caiu 2,82%. No mesmo horário, o principal índice brasileiro cedia 1,92%, operando a R$ 134.608,20 pontos. 680,20 pontos. Então, quem fez essa coisa acontecer, né? Aquele ministro gordo lá do Supremo Tribunal Federal, com as palavras que ele fala e não pensa no que está falando, né? Meu Deus, tomara que a gente se livre logo dessa gente, essa gente passe logo, porque o Brasil não merece esses trambolhos que eles colocam lá no Supremo. Dólar fecha em alta com tensão Brasil e Estados Unidos após decisão de Dino. Eu estou falando desse cara aqui, Dino. E Bovespa tem perda com pressão de bancos. Na B3, a decisão do Flávio Dino sobre o ministro Alexandre de Moraes não ser alcançado pela Magnitsky com certeza pesou nas ações de bancos, enquanto moeda americana encerrou o dia a R$ 5,50. Mega Sena 2.903, o bolão de Caxias, no Maranhão, fatura 63 milhões. Dezenas sorteadas ontem foi 20, 24, 27, 46, 50 e 54. Vou repetir, anota aí. 20, 24, 27, 46, 50 e 54. Legal! Ciência e tecnologia. Os maiores dinossauros do Brasil revelados pela ciência. Fósseis revelam dois gigantes pré-históricos. O Uberabatitã ribeiroi, maior herbívoro já encontrado no país, e a Oxelaia quilombesens, o maior carnívoro descoberto em solo brasileiro. Cabelo humano traz novas pistas sobre o sistema de escrita do Império Inca. Artefato têxtil envolvido em um minucioso sistema de cordas era usado para registrar informações no Império Inca. Esportes! Tá, é o que nós gostamos. Esporte. Todo homem gosta de esporte, rapaz. Esporte, vamos lá. Taça Libertadores, oitavas de final, jogo 2. Vélez Sarsfield, da Argentina, venceu o Fortaleza do Brasil 2-0 ontem. O Racing Clube da Argentina venceu o Peñarol do Uruguai por 3-1. São Paulo, time brasileiro, venceu... o que é isso? Da outra partida ele venceu de 4-3 o Atlético Nacional da Colômbia, né? Dessa vez o São Paulo empatou em 1-1. Portanto, o São Paulo vai para frente, né? Ele tinha vencido outra partida por 4-3 e agora ele venceu por 1-1. Venceu não, empatou. Empatou por 1-1. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo 2. Huracán da Argentina perdeu pro Once Caldas da Colômbia, 3-1 pro Once Caldas. Fluminense do Brasil
ganhou o América de Cali, da Colômbia, por 2-0. Mushuki Runa, do Equador, já tinha perdido o primeiro jogo por 2-4 do Independência Del Valle, do Equador, e o Mushuki venceu hoje por 4-1. Portanto, ele ficou nessa, né? Não conseguiu. Quem vai, eu acho que é o Independência Del Valle, né? Campeonato Brasileiro, Série B, 22ª rodada. Operário do Paraná empatou em 0-0 com o Avaí. É chato você assistir um jogo que fica no 0-0, cara. É a coisa mais chata que existe. Fábio, do Fluminense, se isola como recordista de jogos na vitória do futebol mundial, né? Goleiro supera os 1.390 partidas disputadas por Peter Shelton, lenda do futebol inglês. Agora são 1.391 para o goleiro do Fluminense. O Fábio, né? Tá em alta. São Paulo acerta a contratação do lateral direito Mailton, da Chapecoense. O jogador de 27 anos foi liberado pelo Metalist da Ucrânia para assinar com o Tricolor. O Tricolor é São Paulo, né? Então o menino aí, o jogador, como é o nome dele mesmo? Mailton, né? Que estava na Ucrânia, chegou no São Paulo. Tá, agora vai jogar pelo time Tricolor lá de São Paulo. Palmeiras anuncia a contratação do ex-corintiano Carlos Miguel. Agora defende o primeiro campeão mundial. Goleiro de 2,4 metros. Ele tem 2,4 metros, esse goleiro? 2,4 metros de altura. Comentou sobre o início do seu novo ciclo na carreira e disse ter dado um passo importante em retornar ao futebol brasileiro. Já chegou falando que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Ai, meu Deus, esses caras são uma piada. Vôlei feminino, acertada com Praia Clube. Maria Coleva compartilha embarque ao Brasil. Búlgara de 23 anos vai se apresentar no time de Uberlândia nos próximos dias. Olha aí. A búlgara. Notícias internacionais. A Rússia devolve corpos de 1.000 militares mortos na guerra para a Ucrânia. Repatriação já havia sido acordada em negociações anteriores. É uma vergonha essa guerra, cara. Rússia alerta que qualquer acordo com a Ucrânia deve garantir sua segurança. Probabilidades de um fim da guerra na Ucrânia continuam incertas e as discordâncias são muitas, embora as partes envolvidas nas discussões sigam buscando aproximações. Eu só tenho uma maneira de acabar com essa guerra. Donald Trump e os Estados Unidos acabando com Moscou, com Putin. Porque Putin e aqueles generais deles são cabeça duras. Eles querem porque querem o território da Ucrânia, aqueles territórios da Ucrânia. Eles querem porque querem aquelas regiões da Ucrânia. E essa guerra não vai acabar enquanto não se pôr um fim nessa história, que a Rússia se contente com o território dela e deixe a Ucrânia em paz. Entendeu? E só tem uma maneira disso acabar, acabando com aqueles caras que estão na liderança da Rússia atualmente. Putin e seus generais. Pronto. Tá? É a minha opinião. Tá bom? Posso até estar errado, mas é a minha opinião por enquanto. União Europeia promete treinar soldados ucranianos após reunião de líderes. O bloco também afirma que o novo pacote de sanções contra a Rússia ficará pronto no mês que vem. Cara, a União Europeia não tem só que treinar soldados ucranianos, tem que treinar todos os soldados de todos os países da União Europeia. Porque a União Europeia está correndo risco também de ser invadido pela Rússia. União Europeia, acorda, abre os olhos, líderes da União Europeia. Vocês precisam formar exércitos fortes, bem equipados, bem armados, porque o mundo está à beira da terceira guerra mundial, Então, seus negligentes, acordem. Líderes militares da OTAN se reúnem nesta quarta-feira, dia 20, para discutir Ucrânia
Kiev e seus aliados europeus foram encorajados pela promessa feita pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, durante uma cúpula da segunda-feira de garantias de segurança para ajudar a acabar com a guerra. Cara, quando a Rússia invade a Ucrânia, na verdade ele estava invadindo a Europa, a União Europeia. Só que os líderes da União Europeia não entenderam que era uma invasão à Europa. E deixaram acontecer tudo com a Ucrânia. Foram covardes. Esses líderes da União Europeia foram covardes em não defender a Europa e, de verdade, defender a Ucrânia contra a invasão russa. Pedir ajuda dos Estados Unidos e ter impedido essa guerra de ter acontecido. O Papa anterior também foi um covarde. Tá? É difícil falar um cara morto, né? Mas chutar um morto. Mas é verdade, gente. Porque essa guerra só aconteceu porque os líderes da União Europeia, porque os líderes mundiais permitiram que a Rússia invadisse a Europa via Ucrânia. Essa guerra só aconteceu entre Rússia e Ucrânia porque os líderes mundiais não estavam nem aí. Pessoas conformadas com as festinhas, né, com os canapés, com os champanhes, com os uísques, né? E não perceberam que eles eram líderes e deveriam ter defendido a Ucrânia. Na verdade, eles estariam defendendo a Europa, a União Europeia e a Europa, né? E os Estados Unidos também poderiam entrar nessa aí, porque tem interesses ali na Europa e também no Oriente, né? Mas então os líderes eram fracos. Do lado de cá estava quem? Ou aquele velho Biden, né? Do lado dos Estados Unidos, sem ação nenhuma, assim, um cara... Eu não sei por que botaram Biden para ser presidente dos Estados Unidos. Até hoje eu não entendi, né? Não sei por que o cara ficou lá. Mas ficou, né? O mundo deixou, né? O Papa da época também deixou, né? E era conivente com tudo isso aí. Eu espero que o Papa atual não seja mais conivente como o Papa anterior. Seja um cara de pulso firme, durão, e que defenda realmente o mundo e não deixe o mundo entrar na Terceira Guerra Mundial. Não deixe. Como? Tomando decisões firmes, falando de forma firme, né? E buscando em Deus ajuda. Né? Tanto o Papa quanto os líderes mundiais também, sejam firmes, fortes, intransigentes, né? Com o mal. Não deixe o mal se perpetuar, o mal tomar conta, entendeu? Sejam pessoas de pulso forte, porque o que a gente viu aí foi um bando de gente fraca, né? Que estava assumindo o poder no mundo, né? Que estava no poder no mundo. Gente fraca, a verdade foi essa. Minha opinião, tá? Doa quem doer. União Europeia promete. Líderes militares da OTAN, agora vem os líderes militares da OTAN, presta atenção. Líderes militares da OTAN se reúnem nesta quarta-feira, dia 20, para discutir Ucrânia. Kiev e seus aliados europeus foram encorajados pela promessa feita pelo presidente... Deixa aqui. Pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma cúpula na segunda-feira de garantias de segurança para ajudar a acabar com a guerra. Eu já tinha falado disso aí, mas repeti só para a gente retornar ao fio da meada. Não. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Suíça oferece imunidade a Putin para possível encontro com Zelensky em Genebra. O ministro das Relações Exteriores suíço, Inácio Cassis, afirmou que haverá imunidade para Putin caso ele chegue ao país para participar de uma conferência em prol da paz. Netanyahu acusa Macron de alimentar o fogo antissemita. Isso é claro, né? Isso é claro, né? Macron realmente alimentou o fogo antissemita. Aí Netanyahu diz o seguinte, quando ele diz o seguinte sobre Macron,
ao dizer que Netanyahu reconhecerá Estado da Palestina. Em carta oficial, Macron reconhecerá o Estado da Palestina quando ele falou essas palavras, por isso que ele alimentou o fogo antissemita. Em carta oficial, o primeiro-ministro israelense chama o francês para substituir a fraqueza pela ação, a calma pela vontade e fazê-lo em uma data clara. O novo ano judaico vai começar dia 23 de setembro de 2025, tá? Israel exige libertação de todos os reféns. Diante de acordo parcial aprovado pelo grupo terrorista Hamas, a declaração foi feita enquanto o Egito e Catar, mediadores entre Israel e Hamas, aguardam a resposta de Israel à última proposta de trégua, aceita nesta terça-feira pelo grupo terrorista palestino. Gente, essa proposta do Hamas é sempre imbuída de trocar reféns por prisioneiros. Aí vai milhões de prisioneiros palestinos lá e ele solta 5, 6 reféns. Essa é a palhaçada, né? Que o mundo está vendo diante dos olhos e não toma providência contra o Hamas, contra os terroristas do Hamas. Entendeu? Então são líderes fracos. Nós estamos vivendo no mundo com líderes fracos como esse tal Macron. E outros mais. Líderes fracos. Nós não temos líderes que têm posição, é hora dura. Tem um ou dois aqui, né? Mas assim, um cara forte que ela, não, peraí, não vai ser assim, vai ser nos nossos termos, não nos termos dos bandidos. Não vai ser nos termos dos bandidos. Vai ser nos nossos termos, dos bonzinhos, entendeu? Dos mocinhos, vamos dizer assim. E aí, cara, fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Os terroristas do Hamas e do Hezbollah já deviam estar todos eliminados se os líderes mundiais que nós temos, os líderes dos países mundiais que nós temos, fossem homens com H de verdade. Homens fortes, líderes fortes. Mas nós temos uma bandalheira aí de líderes fracos, que não se comprometem, que são negligentes. A verdade é essa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Peruana é presa em Bali por tentar passar pela alfândega com cocaína em brinquedo sexual. Mulher confessou à polícia que havia sido contratada para transportar a droga até a Indonésia por um homem que conheceu em abril na Dark Web, aqui nas redes sociais, na Dark Web, em troca de $20 mil. Só isso, minha filha. Você vai pegar agora uma prisão ou talvez até morte, né? Ô peruano, você é muito burra. Paquistão contabiliza quase... nem por isso, nem por nada, né? A pessoa deve se sujeitar para levar droga. Essa é muito burra. Não é só burra, é idiota mesmo. Paquistão contabiliza quase 400 pessoas mortas em chuvas de monção. A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou que, desde o dia 26 de junho, 706 paquistaneses perderam a vida. Tempestades devem durar até meados de setembro. Índia pode proibir jogos online que envolvem dinheiro, alegando dependência. Projeto de lei proposto pelo governo sobre regulamentação das plataformas será debatido em breve. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver. Tô pagando para ver. Devido às chuvas de monções, americanos, russos tiveram que pagar em dinheiro vivo abastecimento de avião no Alasca, devido às monções, né? Aliás, deixa eu corrigir isso aqui, tá tudo errado. Vamos voltar a esse assunto aqui. Devido às sanções americanas, russos tiveram que pagar em dinheiro vivo abastecimento de avião no Alasca. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio durante uma entrevista ao jornal americano NBC. Nossa, que vergonha! Putin. Trump descarta envio de tropas americanas para a Ucrânia, diz Casa Branca.
Outras opções militares ainda podem ser consideradas pelo republicano. Farmacêutica anuncia corte de 50% no preço do Ozempic nos Estados Unidos da América. Medida acontece após período de pressão do governo americano sobre os altos custos de medicamentos no país. Para viabilizar desconto, a empresa estabeleceu parcerias como com a farmácia Novocare. Polícia Migratória dos Estados Unidos prende TikToker colombiana durante live. Departamento de Segurança Interna disse que mulher é estrangeira, criminosa, ilegal, condenada por dirigir alcoolizada. Dançou. Presidente do México nega acordo com a agência antidrogas dos Estados Unidos, o departamento DEA, né? Que é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, para projeto conjunto. Cláudia Sheinbaum afirmou que só foi acertado com esta instituição um treinamento de policiais mexicanos no Texas e está por ser concluído um acordo na área de segurança com o Departamento de Estado. Então aí é uma guerra aí, né? O governo mexicano juntando-se com o governo estadunidense, né? Para treinar policiais contra o tráfico de droga internacional, lutar contra o tráfico de droga internacional, né? Estados Unidos da América enviam navios de guerra para a costa da Venezuela. Tô gostando! Dizem fontes. O objetivo é combater cartéis de drogas da região. Efetivo inclui 3 embarcações com 4.000 marinheiros e fuzileiros navais. É isso que o exército americano, a Marinha Aeronáutica devia se preocupar. Não com a guerra lá no Afeganistão, na Síria. Sai de lá, pô. Esse problema aí não é de vocês. Esse problema é deles lá. Maduro mobiliza 4.500.000 de milicianos em toda a Venezuela. Milicianos são pessoas comuns como eu e você, mães, crianças, que vão pegar em armas para combater o exército americano. Maduro está usando as pessoas da Venezuela como escudo para se autoproteger. Canalha, vagabundo. Logo, logo vai chegar a sua vez. 4.500.000 milicianos em toda a Venezuela. Ditador alega que grupo fará reforço na segurança como parte de um plano nacional da paz. Canalha. Logo, logo, o exército americano chegará até você. Bin Laden da América do Sul. Logo, logo vai chegar a sua hora. Tribunal do Peru suspende investigações contra a presidente Dina Boluarte durante seu mandato, que termina no final de julho do próximo ano. Chefe de Estado é acusada de enriquecimento ilícito e por suposto abandono de cargo. Eventos históricos do dia. O que aconteceu, né? O que aconteceu há tantos anos atrás, no dia 20 de agosto, desses respectivos anos aí. Em 1308, o Papa Clemente V perdoa Jacques de Molay, ou de Molay, né? O último grão-mestre dos Templários, absolvendo-o de acusações de heresia. Em 1858, Charles Darwin, um biólogo britânico, publica pela primeira vez sua teoria da evolução através da seleção natural em um jornal de Londres, juntamente com a mesma teoria do também antropólogo e biólogo britânico Alfred Russel Wallace. Né? E aí, em 1866, o que aconteceu em 1866, meu querido, minha querida? Em 1866, o presidente dos Estados Unidos, Andrew Johnson, terminou, né, formalmente, né, ele terminou formalmente com a Guerra da Secessão, a guerra lá entre o Sul e o Norte, né, nos Estados Unidos. E acabou também com a escravidão nos Estados Unidos, vamos dizer assim. Em 1914, a fundação da Confederação Brasileira de Desportos, a CBB, foi fundada em... Você sabia que a CBB foi fundada em 1914? Em começo da Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, né?
Em 1920, a National Football League é organizada com a Conferência Americana de Futebol Profissional em Canton, em Ohio, nos Estados Unidos. Em 1926, a fundação da empresa pública de radiodifusão do Japão, a Nippon Hoso Kyobai, a NHK, lá, 1926. 1947, o Congresso Nacional do Brasil decreta e o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, o cuiabano Eurico Gaspar Dutra, sanciona a lei número 785, que cria a Escola Superior de Guerra, ESG, a Escola Superior de Guerra, com sede no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Em 1962, o NS Savannah, o primeiro navio civil movido a energia nuclear do mundo, embarca em sua viagem inaugural. 1975, o programa Viking, a NASA lança a sonda espacial Viking 1 em direção a Marte. 1977, o programa Voyager, a NASA lança a nave espacial Voyager 2. 1988, guerra Irã-Iraque, um cessar-fogo é acordado depois de quase 8 anos de guerra. 1998, a Suprema Corte do Canadá determina que Quebec não pode se separar legalmente do Canadá sem a aprovação do governo federal. Em 2002, um grupo de iraquianos contrários ao regime de Saddam Hussein assume a embaixada iraquiana em Berlim, na Alemanha, por 5 horas antes de libertar reféns e se render. Bom, são essas as informações de hoje, né? Eu agradeço ao Roberto Vieira Filho, né? O redator, o autor dessas notícias, que se preparou muito bem preparado. Se um dia eu fosse âncora de um telejornal mundial ou nacional, sei lá, eu chamaria o Roberto Vieira Filho para ser o redator principal, o editor do jornal, tá? Que é muito legal, muito bom. Então, essas são as notícias de hoje. Bom, terminando as notícias de hoje, tá? Um beijo, filha. Melissa, meu amor. Papai te ama, tá? Papai te ama muito, meu amor. Um bom dia para você. Cuide-se aí, né? Nossa bebezinha, né? A minha netinha que tá nessa barriguinha linda, tá? Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe ricamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos terminar a notícia por aqui, né? Tem muita coisa aqui que me mandaram pelo WhatsApp. Mas eu não vou, tá? Não vou entrar nessa polêmica, porque eu quero ter um dia tranquilo hoje. Mas vamos à notícia aí de hoje, tá bom? Aliás, a meditação matinal de hoje. Tivemos as notícias, agora vamos orar a Deus, né? E mais tarde à noite, né? Depois que eu voltar do culto à noite, hoje é quarta-feira, tem culto de oração na igreja. Eu vou fazer o estudo da lição com vocês, a lição da semana, tá bom? Mas vamos à meditação de hoje, para ficar a meditação no nosso coração. E nós notícias do dia, tá? A meditação de hoje, dia 20, tá? 20 de agosto. O mês já tá finalizando. A partir de hoje, né? 20 de agosto é o final aí do mês de agosto. Vem setembro, que provavelmente vai ser um mês muito caro, muito calor, né? Vamos lá, dia 20 de agosto. A vantagem da dor. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. A minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. Na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui. Eu vou repetir a vantagem da dor, tá? Vou repetir. Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de seu corpo, que é a igreja. Então Paulo estava dedicado, focado na igreja de Deus, né? E ele mandava essas cartas para consolar, fortalecer, mesmo com sacrifício próprio, o apóstolo Paulo. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai,
Fortaleça-nos, Senhor, hoje em Ti. Perdoa os nossos pecados. O Senhor sabe que nós somos pecadores, não deixamos de pecar, porque é uma coisa que está intrínseca no nosso DNA. Ô Senhor, ajuda-nos a sermos melhores, ajuda-nos a sermos perfeitos como o Senhor é perfeito. O Senhor, é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso modelo. Ó Senhor, cura-nos, cura dessa doença chamada pecado. Viva dentro do nosso coração. O Senhor sabe cada um de nós, o que cada um de nós tem passado. O Senhor sabe todo o sofrimento porque nós temos sido afligidos, Senhor. Cerca-nos, Senhor, com os teus anjos. Dentro do nosso coração viva o teu Santo Espírito, Senhor. Que nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nosso todo, seja a tua casa, o teu santuário, o teu templo, o teu tabernáculo. Viva em nós, fortaleça-nos cada vez mais. Pelos méritos de Cristo Jesus, nós te pedimos e desde já estamos agradecidos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então à leitura. A vantagem da dor. Imagine não sentir fome, dor ou cansaço. E não estou falando do futuro estado da Nova Jerusalém, mas da realidade atual na vida de uma garotinha britânica, cuja condição rara intriga cientistas do mundo todo. Seu nome é Olivia Farnsworth, uma menina que recebeu o apelido de Garota Biônica. Ela não tem qualquer sensação de dor, fome ou cansaço. Dentro dessa condição, Olivia só come porque é condicionada a fazer isso, pois pode passar dias sem comer ou dormir. Além disso, ela nunca chora. Os médicos a diagnosticaram após ter sido atropelada e arrastada por vários metros sem ter sentido dor alguma, apesar dos ferimentos. Sua condição é conhecida como deleção do cromossomo 6, uma doença rara na qual a pessoa às vezes não sente dor, mas sente fome, ou não sente fome, mas sente cansaço. No entanto, Olivia não apresenta nenhum desses sintomas, o que torna seu caso ainda mais raro. Menina de sorte? Nem tanto. A atenção de sua mãe deve ser redobrada, pois qualquer doença pode levá-la a óbito sem dar sintomas. Brincar é um grande risco, pois um braço quebrado pode permanecer assim por dias sem que ninguém perceba o estrago, e o osso pode até colar de maneira errada. A dor, por incrível que pareça, pode ser uma bênção, no sentido de sinalizar quando algo não está bem em nosso corpo. O que começou como uma sequência do pecado de Adão e Eva foi transformado em algo que, dependendo da situação, pode salvar vidas. Certa vez, Olivia mordeu fortemente os próprios lábios e teve que passar por cirurgia para reconstituí-los. O fato de não sentir fome nem sono não a impede de ficar anêmica ou irritada. Por isso, é forçada a comer e tomar fortes remédios para dormir. Mesmo procurando ser uma criança feliz, sua doença a faz ter acesso de fúria em função de seu quadro genético. Haverá um dia em que estaremos livres da dor e do sofrimento. Mas até lá, por mais que Deus não queira o sofrimento de seus filhos, algumas dores serão permitidas, mesmo que não vejamos sentido nelas. Mas tenha certeza, nada estará acima daquilo que a graça de Cristo nos permite suportar. Confie em Deus, Ele cuida de você. Querido amigo, querida amiga, até o próximo Conectado 7, né? E não se esqueça, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, até o próximo Conectados.